Nesta série de aulas, vamos corrigir os exercícios do capítulo 1, Mecânica, do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Número 36. A tabela 1.7 mostra algumas unidades antigas de volume de líquidos. Para completar a tabela, que números com 3 algarismos significativos devem ser introduzidos? Letra A. Na coluna dos Whey, os fatores da diagonal da tabela devem ser iguais a 1. Naturalmente, o fator de conversão de uma unidade para ela mesma é igual a 1. A segunda linha da tabela mostra os fatores de conversão da unidade Whey para as outras unidades de volume. Nela podemos ver que 1 Whey é igual a 10 nonos de um Chaldron. Se a gente multiplicar toda a expressão por 9 décimos, fica 9 décimos vezes o Whey é igual a 1 Chaldron. 9 dividido por 10 dá 0,9 Whey é igual a 1 Chaldron. Escrevendo o fator de conversão com 3 algarismos significativos, fica 0,900 Whey é igual a 1 Chaldron. Utilizando a notação científica, fica, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita e subtrair 1 do expoente. Então fica 9,00 vezes 10 a menos 1 Whey é igual a 1 Chaldron. Então temos aí o primeiro fator de conversão na coluna dos Whey. Também podemos ver que na linha dos Whey, temos que 1 Whey é igual a 40 sobre 3 bag. Se a gente multiplicar por 3 sobre 40, toda a expressão, vai ficar 3 sobre 40 Whey é igual a 1 bag. 3 dividido por 40 dá 0,075 Whey, que é igual a 1 bag. Escrevendo essa medida com 3 algarismos significativos, ela se torna 0,0750 Whey é igual a 1 bag. Utilizando a notação científica, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita e subtrair 2 do expoente da potência. Então fica 7,50 vezes 10 elevado a menos 12 Whey é igual a 1 bag. Mais um fator de correção é acrescentado à coluna dos Whey. Na tabela também podemos ver que 1 Whey é igual a 640 Puttle. Se a gente multiplicar toda a expressão por 1 sobre 640, 1 sobre 640 Whey é igual a 1 Puttle. Se a gente dividir 1 por 640, dá 0,0015625 Whey é igual a 1 Puttle. Escrevendo com 3 algarismos significativos, fica, eu vou parar no algarismo 6, como o outro é menor do que 5, no arredondamento, fica 0,00156 Whey é igual a 1 Puttle. Na notação científica fica, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a direita e subtrair 3 do expoente da potência, fica 1,56 vezes 10 a menos 3 Whey é igual a 1 Puttle. Também podemos ver na tabela que 1 Whey é igual a 120,240 Joule. Se a gente multiplicar por 1 sobre 120,240, fica 1 sobre 120,240 Whey é igual a 1 Joule. Se a gente fizer essa divisão aí, dá 0,00000831 Whey é igual a 1 Joule. Na notação científica, né, já escrevi com 3 algarismos significativos, eu vou andar com a vírgula 6 casas para a direita. Então fica 8,31 vezes 10 a menos 6 Whey é igual a 1 Joule, mais um fator de conversão. Letra B. Na coluna dos Chaldrons. Consultando a tabela, vemos que 1 bag é igual a 7,50 vezes 10 a menos 2 Whey. Também podemos ver que 1 Whey é 10 sobre 9 Chaldron. Substituindo na primeira equação, fica 7,50 vezes 10 a menos 2 e no lugar do Whey 10 sobre 9 Chaldron. Fazendo essas multiplicações aí, 7,50 vezes 10 sobre 9 dá 8,333, uma dízima, vezes 10 a menos 2 Chaldron. Escrevendo este resultado na notação científica e com 3 algarismos significativos, fica 8,33 vezes 10 a menos 2 Chaldron, mais um fator de conversão.
Consultando novamente a tabela, podemos ver que 1 Puttle é igual a 1,56 vezes 10 a menos 3 Whey. Fazendo a mesma substituição, essa expressão se torna 1,56 vezes 10 a menos 3, no lugar do Whey, 10 sobre 9 Chaldron. Efetuando as multiplicações aí, dá 1,7333 dízima vezes 10 a menos 3 Chaldron. Escrevendo este resultado na notação científica e com 3 algarismos significativos, fica 1,73 vezes 10 a menos 3 Chaldron. Outro fator foi calculado. Seguindo o mesmo raciocínio, 1 GIL é igual a 8,31 vezes 10 a menos 6 Whey, que é 8,31 vezes 10 a menos 6, no lugar do Whey, 10 sobre 9 Chaldron. Efetuando as multiplicações, aí dá 9,23333 vezes 10 a menos 6 Chaldron. Escrevendo na notação científica e com 3 algarismos significativos, fica 9,23 vezes 10 a menos 6 Chaldron. Letra C. Na coluna de Beggs, podemos ver na tabela que 1 Chaldron é igual a 9,00 vezes 10 a menos 1 Whey, e que 1 Whey é 40 sobre 3 Bag. Substituindo na primeira, fica 9,00 vezes 10 a menos 1, e no lugar do Whey, 40 sobre 3 Bag. Efetuando essas multiplicações, aí dá 120 vezes 10 a menos 1 Bag. Esse 10 a menos 1 eu vou andar com a vírgula 1 a casa para a esquerda, e já escrever com 3 algarismos significativos, fica 12,0 bags. Também podemos ver que 1 Puttle é igual a 1,56 vezes 10 a menos 3 Whey. Fazendo a mesma substituição, fica 1,56 vezes 10 a menos 3 vezes 40 sobre 3 bag. Efetuando essas multiplicações aí dá 20,8 vezes 10 a menos 3 bag. Escrevendo na notação científica, eu vou andar com a vírgula 1 a casa para a esquerda e aumentar 1 no expoente. Então fica 2,08 vezes 10 a menos 2 bag. De modo semelhante, 1 GIL é igual a 8,31 vezes 10 a menos 6 Whey, que dá 8,31 vezes 10 a menos 6 vezes 40 sobre 3 bag. Multiplicando, dá 110,8 vezes 10 a menos 6 bags. Na notação científica e com 3 algarismos significativos, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda e somar 2 ao expoente. E o quarto algarismo é 8, vou aumentar 1 no terceiro, para ficar com 3 significativos. Então fica 1,11 vezes 10 a menos 4 bag. Letra D. Na coluna de Puttles. Analogamente ao que fizemos até agora, um Chaldron é igual a 9,00 vezes 10 a menos 1 Whey. Como 1 Whey é igual a 640 Puttle, fica 9,00 vezes 10 a menos 1 vezes 640 Puttle. 9 vezes 640 dá 5.760 vezes 10 a menos 1 Puttle. Esse 10 a menos 1 eu vou andar com a vírgula 1 a casa para a esquerda. E já escrevendo com 3 algarismos significativos, dá 576 Puttle, mais um fator para a nossa tabela. Como 1 bag é igual a 7,50 vezes 10 a menos 2 Whey, fica 7,50 vezes 10 a menos 2 vezes 640 Puttle. Multiplicando aí, dá 4.800 vezes 10 a menos 2 Puttle. Agora eu vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. E escrevendo com 3 algarismos significativos, fica 48,0 Puttle. Mais um fator. Como 1 GIL é igual a 8,31 vezes 10 a menos 6 Whey, fica 8,31 vezes 10 a menos 6 vezes 640 Puttle, que é o Whey. Multiplicando, dá 5.318,4 vezes 10 a menos 6 Puttle. Escrevendo na notação científica com 3 algarismos significativos, fica, eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda e somar 3 ao expoente. E como o quarto algarismo é 8, vou arredondar o terceiro para cima. Então fica 5,32 vezes 10 a menos 3 Puttle. Letra E.
na coluna de Gibbs. Podemos ver na tabela que um Chaldron é igual a 9,00 vezes 10 a menos 1 Whey, e que 1 Whey é 120,240 Joule. Então fica 9,00 vezes 10 a menos 1 no lugar do Whey, 120,240 Joule. Fazendo essa multiplicação aí, dá 1.082.160 vezes 10 a menos 1 Joule. Escrevendo na notação científica e com 3 algarismos significativos, a vírgula vai ter que andar 6 casas para a esquerda. Então, eu vou somar 6 ao expoente. E, como o quarto algarismo é menor do que 5, não há arredondamento. Então, fica 1,08 menos 1 mais 6 dá 5. Então, vezes 10 elevado a 5 Joule. Como um bag é igual a 7,50 vezes 10 a menos 2 Whey, fica 7,50 vezes 10 a menos 2 vezes 120,240 Joule, que dá 901.800 vezes 10 a menos 2 Joule. Fazendo a mesma coisa que fizemos antes, eu vou andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. E como o quarto algarismo é maior do que 5, eu vou arredondar para cima o terceiro algarismo. Então fica 9,02 vezes 10 elevado a 3 Joule. Como um Puttle é igual a 1,56 vezes 10 a menos 3 Whey, fica 1,56 vezes 10 a menos 3 vezes 120,240 Joule. Fazendo a multiplicação aí, dá 187.574,4 vezes 10 a menos 3 Joule. Esse 10 a menos 3 vai fazer com que a vírgula ande 3 casas para a esquerda. E escrevendo a medida com 3 algarismos significativos, como o quarto é 5, vai aumentar uma unidade no terceiro, então fica 188 Joule. Então temos aí o último fator de conversão. Letra F. O volume de um bag equivale a 0,1091 metro cúbico. Em uma história antiga, uma feiticeira prepara uma poção mágica em um caldeirão com um volume de 1,5 Chaldron. Qual é o volume do caldeirão em metros cúbicos? Consultando a tabela, vemos que um Chaldron é igual a 12,0 bag. Então, podemos escrever este volume como V igual a 1,5 Chaldron, que é igual a 1,5 vezes 12,0 bag. Como o volume de um bag é 0,1091 metro cúbico, ela se torna 1,5 vezes 12,0, no lugar do bag, 0,1091 metro cúbico. Fazendo essa multiplicação aí, dá 1,9638 metro cúbico. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, como o quarto algarismo é menor do que 5, não há arredondamento. Então, o resultado é V igual a 1,96 metros cúbicos.